Oi! Nesse vídeo, o canal Refletindo apresenta 4 relatos, bem curtinhos, 4 psicografias, de 4 figuras completamente diferentes. Zé, o piadista, era um cara engraçado, o gozador da turma, nada de errado com isso, é só uma característica para que você possa diferenciar um do outro. Ivo, o ateu, aquele cara que não acredita em Deus. Terezinha, a devota, uma pessoa religiosa. E Hilda, uma mulher comum que considerava ter uma vida perfeita. Justamente por esse motivo, não gostou nada de ter desencarnado. Cada um contando a sua própria história. Eles contam o momento do seu desencarne, o que aconteceu logo após e para onde foram por merecimento. Esses relatos estão no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, da coleção Patrícia, autora espiritual, que conta tudo que vivenciou do outro lado da vida ao desencarnar aos 19 anos de idade. A psicografia é de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Zé começa contando a sua desencarnação. Sou Alessandra Barros, pode me chamar de Alê, e esse é o canal Refletindo. A minha desencarnação foi o máximo. É de morrer de rir. Morri de susto. Verdade. Estava bem, pelo menos nada sentia. Um dia, um amigo e eu fomos dar um passeio de carro. Ao atravessar a linha do trem, o carro parou, enguiçou e nada de pegar. Nisso, o trem vinha vindo. Meu amigo correu para fora do carro. A aflição fez-me ficar paralisado. Meu amigo gritou para que eu saísse e, como não saí, ele voltou e tentou fazer o carro pegar novamente, até que pegou. E saiu 1 segundo antes que o trem passasse. Que susto, hein, Zé? Nada de responder. Meu coração simplesmente parou, fazendo-me ter morte instantânea. Na verdade, só escutei meu amigo falando, depois perdi os sentidos. Meu espírito adormeceu. Acordei sozinho, estava caído perto da linha do trem. Não senti nada. Levantei e fui para casa. Lá, uma choradeira total. Entrei e outro susto. Vi-me no caixão. Senti-me mal e ninguém ligou. Confuso, fiquei a pensar. Morri? Fiquei louco? Foi um outro sujeito parecido comigo que morreu? Mas ninguém me via, ninguém me ouvia. Resolvi apelar. Na hora do aperto, como sempre, recorre-se a Deus. Comecei a gritar a Deus pedindo perdão e socorro. Senti uma chacoalhada. Calma, Zé, que escândalo! Era minha mãe, que já desencarnara há algum tempo. Mãe, disse gritando, me socorre! Morri ou estou louco? Calma, filho, tente se acalmar. A senhora é assombração? Perguntei mais calmo. Não, sou sua mãe, que o muito ama. Não tenha medo, vou ajudá-lo. Mamãe levou-me para um canto da casa onde não havia ninguém e voltou à sala onde estava o meu caixão com meu corpo, para acabar de me desligar. 2 amigos passaram perto de mim e comentaram: o Zé deve estar contando piadas a São Pedro. O outro respondeu: morreu de susto. Isso é jeito de morrer? Piadas a São Pedro, pensei. Tô passando um tremendo aperto. Aí, um grupo de senhoras começou a orar. Senti-me melhor e mais calmo. Foi me dando um sono. Venha, Zé, disse minha mãe. Acomodei-me nos braços dela e dormi. Acordei e pensei ter sonhado, mas logo me certifiquei de que era tudo verdade. Sempre fui muito alegre e católico, frequentador da igreja. Aceitei bem o fato e tratei de me acostumar à nova vida. Logo estava trabalhando e hoje faço esse curso, Patrícia, para melhor servir. Eu fui ateu convicto de que estava certo. Achava, quando encarnado, que tudo era pelo acaso. Deus era uma personalidade inventada para aterrorizar os ignorantes. Não existia nada além da morte do corpo físico, pensava. Fiquei doente. Uma grave doença me acalmou. Aí, às vezes, me perguntava: será que eu estou certo? Fiquei com medo e julguei que a doença é que me dava temor. A ideia do suicídio veio, porém repeli. Não era covarde. Aguentaria o sofrimento. Resolvi esperar pelo fim.
Não acreditar em nada é muito triste. Não se tem consolo e pensando que acabamos dá uma sensação agoniada. Não percebi minha desencarnação. Continuei muito tempo agindo como doente no hospital, sentindo o abandono dos meus familiares. Depois, fui retirado do hospital por espíritos brincalhões e levado ao cemitério. Falaram que eu morri, que desencarnei, mas não conseguia entender nada. Não sabia orar. O pouco do evangelho que conhecia não me vinha à mente, pois nunca prestara atenção nele. Encarnado, ria das pessoas religiosas, mas não fui mal. Se não fiz o bem, tampouco fiz o mal. Fui pego por entidades maldosas e levado para uma cidade no umbral como escravo. Tinha que fazer certos tipos de trabalhos para eles. Anos fiquei assim, até que entendi tudo. A vida continua após a morte do corpo e Deus existe sim. Cansado de sofrer, recorri a esse Deus em que não acreditava, que é o nosso Pai amoroso. O socorro não veio de imediato, mas não desisti. A cada dia, com mais fé, clamei por auxílio. Fui socorrido, levado a um posto. Agradecido e querendo ficar bom, recuperei-me e passei a ser útil. No posto fiquei muito tempo. Depois vim para a colônia trabalhar. Mudei muitas vezes a forma de trabalho para conhecer como é viver aqui. Tendo conseguido pelo meu trabalho elogios, porque nunca fui preguiçoso. E trabalhar forçado como escravo é bem penoso, mas aprende-se a trabalhar. Até pedir para estudar. Penso que se conhecer este mundo maravilhoso, posso firmar minha fé e ser útil com maior segurança. Desencarnei há 45 anos. 25 anos sofri vagando e no umbral. 25 anos é muita coisa, mas foi justo. Quem descrê de tudo só é acordado pelo sofrimento. Era muito religiosa, gostava muito de orar, mas infelizmente a religião não me ensinou o que seria a morte. Tive um câncer generalizado que me causou muito sofrimento. Aí indagava a mim mesma: por que sofro tanto? Deus está sendo injusto comigo? Procurava fortalecer-me na fé, mas não entendia. E a fé sem raciocínio é difícil de manter. Desencarnei e fui levada para um posto. Melhorei logo, mas pensava ainda estar encarnada e me curando. Quando me falaram que desencarnei, não acreditei. Depois, ao pensar e analisar, fiquei tremendamente decepcionada por não ser como pensava e me tornei apática. Não queria nada, não queria escutar ninguém e pensei novamente: que adiantou ter sido boa e devota? Deus estaria sendo injusto comigo? Os orientadores do posto levaram-me a uma reunião espírita. No centro, vi muitos mutilados e sofredores e escutei do orientador: vê como valeu ter sido boa e devota? Observe bem que muitos ao terem o corpo morto não tiveram a cura como você. Não foram levados para um socorro. Fiquei olhando tudo curiosa, não incorporei, só escutei e voltei diferente. Muitas vezes fui às reuniões e juntamente com orientadores fui conhecer o umbral. Melhorei, saí da apatia e pude saber que minha desencarnação com sofrimento foi para quitar o passado de erros. O mundo espiritual me fascinou e de ajudada passei a ajudante. Hoje tenho a graça de estar aprendendo para servir com mais sabedoria. Estava feliz, casada com o homem que eu amava, e minha casa era um sonho. Ao ficar grávida, senti-me a mais feliz das mulheres. Meu parto complicou e desencarnei após ter tido uma menina. Fui socorrida e levada, após a morte do meu corpo, para um posto de socorro. Como eu sofri! Esforçava-me para não me revoltar. Sentia o choro dos meus pais e do meu esposo. Deixar tudo quando se é feliz não é fácil. Só se tivermos muita compreensão. Meus pais pegaram a menina, minha filha, para criar e o meu esposo voltou para a casa dos pais dele.
Sentia tanta falta deles, queria tanto ter cuidado, acariciado, pegado e amamentado minha menina. Queria estar encarnada. Só pensando neles, não dei atenção a mais nada. Tive que ser doutrinada através de uma incorporação num centro espírita e fazer um tratamento com um médico psicólogo aqui. Só aos poucos fui me acostumando. Meu esposo casou-se novamente e teve outros filhos. Minha filha já é uma adolescente. Agora amo viver aqui, mas não foi fácil. Tudo que passei foi um aprendizado difícil, mas necessário ao meu espírito. Moral da história, por Alessandra Barros. A desencarnação é algo natural e para todos. É o nascer do espírito para o mundo espiritual. Em algum dia deixaremos o mundo físico e iremos para o mundo espiritual. É inevitável, todos nós vamos desencarnar um dia. E como se dá a chegada no mundo espiritual? Eu não tenho a menor condição de afirmar como cada pessoa chega no plano espiritual, porque cada caso é um caso. A primeira coisa importante a se lembrar é que nada acontece por acaso, e com toda certeza e segurança, a lei divina abraça a todos nós, independente da circunstância do nosso desencarne. Geralmente as pessoas se preocupam muito, com a forma da morte física. Como vou morrer? Meu corpo será cometido por alguma doença? Vou levar um tiro? Vou sofrer numa cama antes de morrer? Honestamente, não é o mais importante. Seja como for, a providência divina sempre nos assiste. Claro que cada um vai colher o que plantou, independente de como foi sua morte do ponto de vista físico. O mais importante é como, de que maneira conduzimos a nossa encarnação, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. O que determina como vamos chegar no plano espiritual é a nossa forma de viver. Como foi que vivemos aqui? Aproveitando a vida de maneira digna, justa? Fomos boas pessoas? Não fomos? Não temos como acreditar que pessoas generosas, bondosas, alguém que se esforçou para fazer o bem, apesar, de todas as circunstâncias e dificuldades que a própria vibração do planeta impõe, vai ter o mesmo nível de receptividade que uma pessoa egocêntrica, que só semeou a discórdia, a angústia, uma pessoa criminosa. Claro que não. Claro que não é uma regra, mas o nosso jeito de viver, as nossas vibrações emanadas, a forma de lidar com as pessoas, os nossos sentimentos em relação ao próximo, interfere e muito no que vai acontecer depois que partirmos dessa terra. Existem inúmeras formas de recepção do outro lado. Nesse vídeo, através dos relatos, nós vimos formas diferentes, de recepção. Lá no relato número 1 do Zé, ele conta que em determinado momento sua mãe o ajudou no desligamento do seu espírito para que houvesse um desencarne sereno. Nesse caso, o Zé teve merecimento de ser desligado por um espírito em evolução e que foi sua mãezinha na encarnação. Sobre o desligamento do espírito, a gente fala em outro vídeo. E vimos o exemplo do Ivo, no segundo relato, que ao desencarnar, ficou vulnerável aos seres de baixa vibração. Percebe que sempre depende da nossa sintonia? Já que é inevitável, vamos viver a nossa vida de uma maneira muito bonita. Fortalecer nosso coração para que nós possamos fazer as melhores escolhas, para quando chegar o momento do nosso desencarne, naturalmente nós sejamos bem recebidos no mundo espiritual. Parece simples, Até é, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. A gente sabe que a vida é uma passagem, mas nos iludimos com a matéria. Então, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias da nossa existência, precisamos passar por elas com sabedoria. Vamos tentar viver da melhor maneira, porque nós não sabemos a nossa hora. Porém, todo mundo sabe o que é o certo e o que é o errado. E o nosso desencarne não a forma, o jeito como desencarne, não, isso não. Mas o nosso pós-morte do corpo, o desligar do espírito, por mais incrível que pareça, só depende da gente, do nosso livre-arbítrio. Porém, não nos esqueçamos que temos os nossos amigos espirituais, nossos mentores. Eles nos acompanham durante a nossa vida.
É claro que nos acompanharão também após a vida física. E vamos confiar em Deus. Deus conhece nosso coração. Que os bons amigos espirituais possam nos auxiliar no nosso retorno ao mundo espiritual. Vamos vibrar positivamente para sermos merecedores de bênçãos aqui e lá. Desde que nascemos, a gente já aprendeu muito. A gente já evoluiu muito. A gente aprende todo dia. Seja com situações ruins que precisamos passar para nós amadurecermos, seja com situações boas para nós valorizarmos a vida. Mas não vamos ficar pensando na morte, não. Se Deus quisesse que a gente soubesse a nossa hora, Ele diria, não, vamos deixar fluir. Mas viver com consciência. Nós precisamos nos conectar com Deus, para que nós sejamos influenciados sempre positivamente para o certo, para o correto. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like. Já peço que você se inscreva no canal se você não for inscrito. Ajuda muito o canal a crescer. Eu quero agradecer aos novos inscritos e o feedback no vídeo anterior. O objetivo é tocar nem que seja uma pessoa, porque conhecimento não faz mal a ninguém, né? Às vezes nos tornamos vulneráveis ao mal, ao pensamento negativo, mas a gente tem um Deus, não vamos esquecer nunca. A gente tem um Deus que cuida da gente, nos protege, nos livra, mas depende de nós. Se nós estivermos na luz, o mal não consegue entrar. Se cuida, até a próxima, tchau, tchau. E onde é que mora a nossa ignorância? A gente sabe que vai morrer e perde um tempo da porra. Dizendo, você é gay, você é do candomblé, você não sei o quê. Para com isso. Para, vai viver, bicho. Para de perder tempo. Estamos todos é vivos uma fortuna que a gente quer que nunca chega. Você tem 1 milhão, você quer 2, você tem 2, você quer 4, você passa por cima de pessoas, você passa por cima de você mesmo, você finge que goza, você finge que tem opinião, você só quer tirar proveito e diz pro outro que não quer. E a vida passando e você envelhecendo.